Olá, boa noite. Bares vão fechar mais cedo em Ceilândia a partir de hoje. Conta pra gente, Ana Luísa Prazer, o que aconteceu por aí. A ideia do decreto é reduzir o índice de criminalidade aqui na Ceilândia. Vitória, eu te conto já já. O DF já tem 12 casos de varíola dos macacos. E a Secretaria de Saúde confirmou que alguns já são por transmissão comunitária. O Procon DF suspendeu o serviço de telemarketing de 12 empresas que insistem em fazer essas ligações abusivas. Eu sou Vitória Mello e o SBT Brasília, segunda edição, já está no ar. A partir de hoje, estabelecimentos como bares e distribuidoras que vendem bebida alcoólica vão ter de fechar mais cedo lá em Ceilândia. O decreto com horário reduzido de funcionamento foi publicado no Diário Oficial do DF. Vamos então ao vivo com a repórter Ana Luísa Prazer, que está lá em Ceilândia. Ana, por que o GDF tomou essa decisão, né? E como os comerciantes estão recebendo essa notícia? Boa noite para você. Oi, Vitória. Boa noite para você, boa noite para todos que nos acompanham. Olha, isso mesmo, a ideia desse decreto é reduzir a criminalidade aqui na Ceilândia. Por isso, estabelecimentos que vendem bebida alcoólica vão poder funcionar de domingo a quarta até meia-noite e de quinta a sábado eles vão funcionar aí até às 2 da manhã. Quem tiver licença de funcionamento que extrapole esses horários vai ter 90 dias para se adequar às mudanças. Vitória, esses são os principais pontos, mas de antemão a medida não agradou muito os donos de estabelecimentos. A Associação do Comércio de Ceilândia, inclusive, se pronunciou criticando a decisão e disse que não se resolve problema de segurança pública com um decreto que restringe a atividade de parte da cadeia produtiva da cidade. Nós procuramos a administração da Ceilândia. Por telefone, o administrador contou que atendeu a um pedido do Ministério Público quanto à denúncia de moradores sobre o excesso de barulho e de bares e distribuidoras. Disse ainda que tomou a decisão em conjunto com todas as entidades comerciais e a fiscalização, Vitória, vai ficar por conta do IBRAM e da Secretaria de Segurança Pública. Eu volto com você aí no estúdio, Vitória. É complicado, né, Ana? Enquanto de um lado, né, a gente tem os moradores incomodados com barulho, de outro lado, tem os comerciantes que estão incomodados porque precisam vender, né? Vamos ver o que vai dar, né? As cenas dos próximos capítulos. Obrigada, viu, pelas informações. E um jovem de 16 anos levou um tiro da polícia ao ameaçar clientes, funcionários e até os próprios PMs num posto de combustíveis na Asa Sul. E essa não teria sido a primeira vez que o jovem agia assim, de forma agressiva. Os policiais estavam no posto quando, de repente, um jovem aparentemente alterado vai em direção a eles. Ele não obedece à ordem de parar. O rapaz de 16 anos só recua depois de levar um tiro disparado por uma policial. De acordo com a PM, ele estava com uma faca e ameaçava pessoas que passavam pelo posto. Ele chegou até a cortar esse toldo de uma das lojas do local. Durante o patrulhamento na região, nós fomos acionados porque esse indivíduo já estava aqui juntamente com outra pessoa, ameaçando as pessoas aqui com essa arma branca, né? O menor foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e não corre risco de morte. O adolescente que está em situação de rua já é conhecido aqui na região. Inclusive, vem provocando medo nos comerciantes e quem passa por aqui. Há menos de um mês, ele atacou um homem com um golpe de faca pelas costas. Ele chegou a ser apreendido pelo ato infracional análogo à tentativa de homicídio, mas já estava em liberdade. O que o irmão dele nos repassou foi que eles atualmente estão vivendo em situação de vulnerabilidade social, vivendo na rua. Agora olha só essa história. Um menino de 4 anos ficou com a cabeça presa entre duas colunas dentro de casa. Mas calma, ficou tudo bem. Os bombeiros chegaram a tempo para salvar o garotinho. Ele estava brincando quando ficou com a cabeça presa entre duas colunas na sala de casa. Usando uma talhadeira e um martelo, os bombeiros conseguiram fazer um buraco e soltar o menino. Foram minutos de trabalho e barulho próximo ao menino. Mas o pequeno Lorenzo se manteve corajoso e ganhou um prêmio após o salvamento. Um passeio no caminhão dos bombeiros. Olha só, um perigo, né? Mas graças a Deus o Lorenzo tá bem. E aos bombeiros também, né? Ótimo trabalho. E a Polícia Civil fez uma operação para desarticular
3 organizações criminosas suspeitas de grilagem de terras em São Sebastião. Entre os investigados está até um ex-administrador da cidade. Os agentes cumpriram 43 mandados de busca e apreensão em prisão preventiva. Entre os detidos, há empresários, agiotas, advogados e agentes públicos, inclusive um ex-administrador de São Sebastião. Todos são suspeitos de participarem há décadas de esquemas de grilagem de terras lá na região. Os lucros milionários eram ocultados com lavagem de dinheiro. Eles criaram empresas fantasmas e usavam até laranjas como um cobrador de ônibus que recebeu milhões de reais em contas bancárias. Os criminosos chegaram a criar até um cartório ilegal para reconhecer firmas e autenticar documentos falsos. As investigações vão continuar para identificar outros envolvidos. 22 toneladas e meia de drogas, é muito entorpecente, né? Esse foi o total apreendido só na região centro-oeste durante a Operação Narco Brasil, de 27 de junho a 6 de julho. Boa parte dessa droga foi encontrada aqui no DF. Em todo o país, foram pouco mais de 50 toneladas de entorpecentes apreendidos. Só aqui no Distrito Federal foram apreendidos 309 quilos de crack, 232 de cocaína, 197 de maconha, 172 unidades de êxtase, 120 de LSD e 22 de anfetaminas. Houve também apreensão de armas e 27 adolescentes foram apreendidos aqui na capital federal por infrações relacionadas ao tráfico de drogas. Além do DF, a Operação Narco Brasil foi realizada nos 26 estados, coordenada pelo Ministério da Justiça, com a participação das Secretarias de Segurança Pública, Polícia Civis, Militares e Rodoviária Federal. Agora a gente fala sobre o desfecho do 3º julgamento de Marinésio Olinto. O Tribunal do Júri de Planaltina condenou o cozinheiro a 33 anos de prisão pela morte da diarista Genir Pereira, de 47 anos. O crime foi em 2019. O homem, que ficou conhecido como o maníaco da Blazer, foi considerado culpado pelo homicídio quintuplamente qualificado. Marinésio já havia sido condenado pelo feminicídio da advogada Letícia Curado, que ocorreu no mesmo ano, além de uma série de crimes sexuais. E o Ministério da Saúde publicou no fim da tarde a nota técnica que o GDF esperava para começar a vacinar crianças de 3 a 4 anos contra a Covid-19. Então vamos falar ao vivo com o repórter André Anelli, porque agora a gente quer saber, né, André, se o GDF tem doses suficientes para começar logo essa vacinação das crianças. Boa noite para você. Oi, Vitória, boa noite para você, boa noite a todos. Nesse primeiro momento, sim, são 6.500 doses da Coronavac já distribuídas em 70 pontos de vacinação no Distrito Federal. Mas, num primeiro momento, essa imunização é destinada apenas a crianças de 4 anos imunossuprimidas, em tratamento contra o câncer, por exemplo. Segundo a Codeplan, aqui no DF, cerca de 77.600 crianças têm entre 3 e 4 anos e podem tomar a vacina contra a Covid-19. O GDF informou que estava apenas aguardando esse posicionamento feito hoje pelo Ministério da Saúde para que pudesse, então, iniciar essa imunização. De acordo com o projeto Observa a Infância, ligado à Fiocruz, entre 2020 e 2021, foram cerca de 1.400 mortes de crianças entre 3 e 4 anos em todo o Brasil por conta da Covid-19. E para garantir imunização suficiente para todo esse público de 3 e 4 anos, o Ministério da Saúde já está negociando novas doses da Coronavac junto ao Instituto Butantan, que é o fabricante dessa vacina aqui no país. A expectativa é que essas novas doses da Coronavac cheguem aos estados em até 30 dias. Enquanto essas novas doses não chegam, a solução é distribuir essas vacinas já existentes nos estoques. Alguns estados têm mais doses e uma população menor, e alguns estados que têm uma necessidade maior estão com poucas doses. A gente está vendo a possibilidade de fazer uma logística reversa, da gente redistribuir temporariamente essas doses para os estados que mais necessitam, para assim não faltar doses para ninguém em nenhum lugar do Brasil.
E a Secretaria de Saúde confirmou a transmissão comunitária de varíola dos macacos no DF. Significa que agora os casos não vêm só de fora e que o vírus já circula aqui mesmo no DF. A Secretaria diz ainda que não há motivos para alarmes, mas é preciso se prevenir para não contrair a doença. 16 dias depois do primeiro caso de varíola dos macacos, já foram confirmados 12 aqui no Distrito Federal. Para o diretor da Vigilância Epidemiológica, mesmo que a doença não seja considerada grave, não deve ser negligenciada. É importante que a gente conheça pelo menos os principais mecanismos de exposição em que está se dando essa transmissão aqui no DF, a partir do momento que se tem uma caracterização de uma transmissão comunitária, não é possível identificar a fonte da transmissão. Os primeiros pacientes contraíram a varíola dos macacos em viagens pelo Brasil e pelo exterior. Agora a situação mudou. O vírus está em circulação aqui mesmo no DF, em pelo menos 8 regiões administrativas. De acordo com a Secretaria de Saúde, os 12 pacientes são homens de Águas Claras, Ceilândia, Itapuã, Plano Piloto, Parkway, São Sebastião, Vicente Pires e Riacho Fundo 2. 4 deles de 20 a 29 anos e 8 de 30 a 39. Como a transmissão da doença se dá principalmente pelo contato com infectados, é preciso reforçar a higienização. Seja de corpo a corpo, boca na pele, ou abraço, tudo que vai ter um contato mais próximo do corpo, se essa pessoa tiver com essas lesões, essas pessoas terão esse potencial maior de pegarem essa doença. É importante a higienização do ambiente, com solução de água sanitária, hipoclorito e o álcool nas mãos principalmente. Então a higienização para esses casos é super importante. E as ligações indesejadas ainda chegam no seu celular? Esse incômodo levou o PROCON aqui do DF a suspender por tempo indeterminado os serviços de 12 empresas de telemarketing que continuavam com essas ligações abusivas. Quem tem celular tem reclamação a fazer. Do dia todo, pelo amor de Deus, bloqueia um número, liga de outro. Bloqueia outro número, liga de outro. E a gente atende, não fala nada. Incomoda bastante, porque a gente às vezes está fazendo uma coisa importante, para dar atenção naquela ligação, acha que é alguém importante do trabalho, da família, e essas ligações insuportáveis, intermináveis de telemarketing. As ligações são feitas, em sua maioria, com dados obtidos de maneira ilegal, segundo a Secretaria Nacional do Consumidor. A obrigatoriedade da identificação com o prefixo 0303, em vigor desde o mês passado, não foi suficiente para acabar com as chamadas indesejáveis. As atividades de 180 empresas estão suspensas, sob pena de multa diária de R$1.000. As companhias também terão que pagar até 13 milhões de reais se forem condenadas nos processos que serão instaurados pela Secretaria Nacional do Consumidor e pelos PROCONs. A proibição se volta exclusivamente para o telemarketing ativo chamado abusivo, ou seja, aquele no qual não há o consentimento do consumidor. As cobranças, as empresas que já tiveram ou têm alguma relação de consumo com determinada pessoa física ou jurídica, podem sim continuar fazendo seus chamados, desde que não seja feito de maneira inoportuna ou vexatória. A Associação Brasileira de Teleserviços, que representa o setor, defende a autorregulamentação e diz que a ação coloca em risco milhares de empregos. O impacto é gravíssimo, porque ela para a empresa, quer dizer, as pessoas vão ser demitidas. O impacto é imediato, já, nas próximas semanas. Do jeito como foi feito, ela veda a atividade. E vedar a atividade, ao nosso ver, não é a solução. É como se diz às vezes, para matar o carrapato, mata o boi. A Senacom promete abrir um canal direto para receber denúncias, ainda sem data prevista. É muito importante que o consumidor, então, ao receber uma ligação dessa, aguarde a ligação, tente identificar quem que é a empresa que está ligando, o serviço que está sendo oferecido. O consumidor pode anotar o número, aquele número que está te ligando, então tirar um print da tela e nos comunicar. Vamos para o intervalo, nosso jornal volta já. O governador Ibanez Rocha anunciou hoje aliança com José Roberto Arruda. Agora elegível, Arruda não vai concorrer ao Palácio do Buriti. O ex-governador vai disputar uma cadeira na Câmara Federal, deixando o governo do DF para Ibanez. E Flávia Arruda será a candidata a senadora da chapa pelo PL. Agora vem...
Estamos de volta e tem novidade no Zoológico de Brasília. Agora os visitantes vão poder ver abelhas de pertinho. Mas calma, não precisa se preocupar porque a espécie é inofensiva, sem ferrão. No zoológico encontramos muitos visitantes surpresos com a novidade. Você sabia que aqui no Zoológico agora de Brasília tem abelha? Não, não sabia. Tem medo de abelha? Um pouco. Você também tem medo de abelha? Morro de medo de abelha. Ah, mas desta espécie aí vocês não precisam ter medo não, pois ela é inofensiva e sem ferrão. A abelha jataí é nativa do Brasil e também pode ser chamada de indígena. Elas foram trazidas ao zoológico com o propósito de educação ambiental. Segundo este biólogo, a introdução dessa espécie no espaço tem o objetivo de conservação e estudo. Assim será possível conhecer mais sobre esses invertebrados. A espécie é uma abelha jataí, né? Uma abelha conhecida por ser uma abelha que não tem ferrão, diferente da abelha Europa, abelha africana. Essa não tem risco nenhum para a população e a gente teve a oportunidade de trazer esses exemplares para cá e conseguimos criar, reproduzir ela com a qualidade muito boa e hoje elas entraram na exposição. Para o pesquisador, é de grande importância a educação em relação a essas abelhas e o papel delas no meio ambiente. As abelhas com ferrão quanto as sem ferrão, elas têm essa importância nessa polinização local, o que torna possível as plantas produzirem seus frutos e aí sim a gente conseguir ter o consumo de uma variedade gigantesca de alimentos na nossa mesa. E a gente fica por aqui, obrigada pela audiência, uma ótima noite e até amanhã. A gente encerra agora, cadê as imagens? Com trânsito lá na IPTG, acesso para o Guará. Trânsito tranquilo ali na região, sem muito congestionamento. Tchau, pessoal, até amanhã.